Olá, a paz do Senhor para todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que muitas pessoas não falam. Muitas pessoas consideram esse assunto como normal no Brasil e a gente sabe que não é. É um assunto que muitos políticos, Eu falo os políticos porque são eles que cometem, esse assunto aqui que eu vou falar. É porque no Brasil tem tanta corrupção e porque ninguém faz nada para mudar aqueles que estão lá no alto, do topo da pirâmide. Eles que são os maiores corruptos e o povo parece que não enxerga, não sei, tem os olhos vendados, para a corrupção. Eu tenho uma conta no Twitter que eu não tenho redes sociais, não tenho Facebook, não tenho Instagram. Eu só fiz essa conta para acompanhar as notícias, do mundo, que eu acho que pelo Twitter é mais... As notícias chegam com maior rapidez do que as mídias. As mídias, aí da TV, porque tem outro lado também, que a gente sabe que eles manipulam as informações. As principais mídias da TV, a Globo e outros, eles manipulam as informações e por isso que a gente deve buscar outras opções de acesso à informação. E eu acompanho as notícias pelo Twitter, não só sobre política, mas a situação geral do Brasil. E cada dia que eu acesso lá, eu me deparo com um novo caso de corrupção. Praticamente todos os dias que eu acesso lá tem alguma notícia, algum político roubou, alguém lá, um juiz roubou. É alarmante, esse caso. E tem pesquisas, se vocês forem aí pesquisar no Google, o principal problema do país que as pessoas, consideram é a corrupção, mas eles não se movem, não se mexem para acabar com isso. Isso é um problema de falha moral muito grave das pessoas. Isso começa desde lá de criança. No Brasil não tem educação cívica. Era para começar desde lá da idade infantil, ensinar as crianças que roubo não pode, é crime, Isso é muito triste, pessoal. Não é defeito, isso é uma falha moral grave que muitas pessoas elas não dão a mínima para isso e muitos brasileiros também não dão a mínima, porque são corruptos também, então por isso não liga. E isso é dever da família ensinar, as crianças desde lá de pequeno. Se a escola não ensina, os pais devem ensinar. Mas eu acho que o Estado falha muito, Eu dei aula na rede municipal de ensino aqui na minha cidade e não tem. Na rede aqui municipal, pelo menos, não tem. O Estado não oferece, não tem lá no currículo da escola matérias sobre educação cívica e moral, ética, não tem. E devia ter, ética, moral, educação cívica no currículo das escolas e não tem, infelizmente. Isso é atos pequenos, a gente pode ver, enxergar isso como pequeno, mas lá no futuro vai fazer uma diferença enorme. É um lápis que a criança acha no chão que a gente deve ensinar: olha, você não deve pegar esse lápis para você, porque você deve achar o dono dele primeiro. E se você não achar o dono dele, leva esse lápis lá para a tia, dos achados e perdidos na escola. Isso é um ato simples de moral que muitos não fazem. E infelizmente não tem, esse tipo de educação nas escolas e por isso que a corrupção afeta o Brasil em geral. Se vocês forem pesquisar mais a fundo, muitos problemas do país ocasionados pela corrupção.
a saúde mesmo. A saúde, a gente marca uma consulta lá no SUS, né? E demora meses. E um exame, então, né, nem se fala. Demora anos e muitos nem conseguem, né? Nem consegue exame, uma cirurgia, então, não consegue por quê? Porque existe corrupção na medicina. Os médicos, eles só batem o ponto deles e eles vão embora antes do expediente de trabalho e por isso acaba que atrasando as consultas, as cirurgias das pessoas. Por isso que essas consultas, essas cirurgias nem acontecem, porque devido à corrupção na medicina. E não só nessa área, não, é em todas as áreas, educação, é em tudo. E a corrupção é tipo um efeito dominó, né? Se ela cai em uma área e, e derruba, ela vai derrubando geral nas outras áreas tudo. Isso é triste, pessoal, ninguém se importa. Vivemos em uma situação, né? O Brasil está caminhando para um caminho muito obscuro. Esse governo que está aí, né? O governo Lula, ele está se vingando, ele não está governando. Na verdade, ele não tem plano de governo. O plano de governo dele é vingança. E vocês sabem que o Lula, né, faz conluio com o judiciário, o legislativo, é tudo. Eles fazem conluio para, né, para transformar esse Brasil em um mundo socialista, que isso é o sonho dele. Se vocês assistirem vídeos antigos do Lula, ele fala isso, que o sonho dele era ver o Brasil, né, era implantar um regime de socialismo aqui no Brasil. E isso, pessoal, ele quer implantar isso a todo custo. Não importa para ele, né, se ele vai passar por cima de leis como ele está fazendo, né? A mando do Alexandre de Moraes, está passando por cima de tudo, das leis, da Constituição. Na verdade, o Alexandre, né, atropelou tudo aí. Ele não respeita mais o legislativo, não respeita os políticos lá de Brasília, ele manda e desmanda no Brasil, ele prende a hora que quer, solta a hora que quer, ele que faz tudo, né? E isso a gente vê, essa bagunça nos poderes, a gente vê na Venezuela, em Cuba, né? Esses países aí onde o socialismo impera. E esse é o plano do governo Lula, né? Ele quer bagunçar tudo ali, né, para implantar o regime dele, que a gente sabe que esse regime não deu certo em lugar nenhum. Aonde o socialismo deu certo no mundo? Em lugar nenhum. Aqui no Brasil, se a gente implantar esse sistema, iremos virar uma Venezuela ou uma Cuba. Por quê? Por causa da corrupção alastrada no país. Então, a gente deve, né, se mover, se levantar, e muitos não estão se levantando, não importa. E eu vejo muita lavagem cerebral que esse governo faz nas pessoas, né? Inventa narrativa, eles acusam, né, o grupo da direita lá, do Bolsonaro, de querer, né? Eles falam que naquela manifestação do 8 de janeiro foi um golpe, mas na verdade esse golpe nem aconteceu, né? A nossa lei fala que as pessoas só é punido se concretizar o crime, se houver uma ação. E nesse caso não houve uma ação, então eles nem deveriam, né? O Bolsonaro mesmo nem deveria estar em regime, né, de prisão, apesar que a prisão dele é domiciliar, mas ele nem deveria estar nesse regime, porque isso é contra a lei. A gente só prende, né, alguém se houver uma ação. A nossa lei, ela não diz, né, que é crime a gente pensar em um crime, em um mal. Não, só é crime se aquela ação
for executada. Então, Alexandre de Moraes não está respeitando nenhuma lei, né? E eu sei que o que eles fizeram lá, no 8 de janeiro, algumas pessoas invadiram, depredaram lá o patrimônio público. Isso é errado, mas a pena que o Alexandre de Moraes está dando é absurda, é antidemocrático, né? Na verdade, eles falam de acuso aos outros de golpe, e na verdade é o governo, junto com Alexandre de Moraes, que está dando um golpe na justiça, no Estado brasileiro. E isso as pessoas não enxergam, e muitas pessoas caem nessa falácia aí, desse pessoal, né? Que eles quiseram dar um golpe no 8 de janeiro. Não, quem quer dar um golpe no Estado, nas leis do Brasil, é a turma do governo lá, junto com os ministros do STF, né, Supremo Tribunal Federal. E pessoal, vocês devem, eu também, né, eu me incluo, a gente deve se mover, se manifestar, irem à luta, aos protestos. Lá na Europa, quando as pessoas querem algo, elas vão à luta, elas ficam vários dias até receber os seus direitos. E aqui no Brasil a gente não vê isso. A gente não vê nenhuma manifestação, né, a favor de direitos. A gente é cidadão, nós temos o direito de receber educação, saúde, né, nós temos o direito de ter qualidade de vida que aqui a gente não tem. A gente trabalha, e a maioria trabalha 8 horas por dia e recebe o quê? Muitas pessoas não só trabalham para pagar conta, não tem né, o sacrifício do seu trabalho, ela não recebe de volta os frutos, né, do seu trabalho. E em países aí de primeiro mundo, né, Europa e outros países, eles trabalham pessoas simples. Eu falo de pessoas simples, não precisa ser rica não para ter dinheiro. Lá nesses países, né, desenvolvidos, as pessoas trabalham e têm condição de ter uma vida confortável. E aqui não. Aqui o nosso dinheiro vai tudo para cartão, né, para boletos e dívidas acima de dívidas. E isso é por causa do sistema aqui do Brasil, onde se arrecada muito, o governo federal arrecada muitos impostos das pessoas, eles roubam muito. O nosso país vive aí uma dívida, né, pública alarmante. O país está à beira do abismo. E é falta de arrecadar? Não. Quanto mais eles arrecadam, mais eles roubam. E é por isso que o Brasil está aí à beira do precipício. Por quê? Por causa do desvio de dinheiro. Olha aí o último, né, desvio aí, escândalo de corrupção que tivemos foi do INSS. Foi bilhões, acho que foi 90 bilhões, algo assim. Foram desviados, pessoal, e foi lá parente do Lula, né, irmão do Lula lá, com o sindicato dele corrupto, e ele foi preso? Não, está aí. Ele devolveu o dinheiro? Não. O governo, né, o governo federal, ele montou uma desculpa lá, né, falando que está devolvendo o dinheiro, mas na verdade ele está tirando o dinheiro dos cofres públicos para repor esse rombo que o irmão dele roubou, né? E o irmão dele, né, e outros lá envolvidos não devolveram o dinheiro de volta, não. O que o Lula fez foi pegar mais dinheiro público para, né, para cobrir esse rombo, para entregar de volta os descontos indevidos, né, que as pessoas foram roubadas. Na verdade, ele tirou mais dinheiro dos cofres públicos, né? E esse dinheiro que o sindicato do irmão dele, né, roubou, ele não devolveu. Vocês já viram aí uma notícia que os culpados lá, os ladrões do INSS devolveu o dinheiro? Não, nunca ninguém viu essa notícia. E é triste, né? É muito escândalo. A cada dia tem escândalos, pessoal. E sempre é aqueles que estão lá no alto, né? Do topo da pirâmide, né? Que eu falo. Esse dia também saiu outra notícia que os ministros, né? Da justiça,
do Tribunal do Trabalho, né? Eles gastaram milhões em carros de luxo, em áreas VIPs lá no aeroporto, né? Para bancar o conforto deles, se eles não gostam de estar no meio aí das outras pessoas simples, então eles gastou milhões aí, né? Tudo para ter uma vida de luxo, e essa vida de luxo que eles têm é bancada pelo dinheiro nosso. Esse é o dinheiro que nós tínhamos que receber, né, para ter qualidade de vida, e esse dinheiro é aplicado para os luxos lá das pessoas do alto da pirâmide, e é triste. Eu não quero me estender aqui, eu só quero alertar, pessoal, não deixar essa nação ir para o abismo. Orem pelo Brasil, tá? Não é fácil. Orem para essa nação sair, né, do abismo. Orem para haver um mover lá na política. Orem para os políticos lutar, fazer leis rigorosas contra a corrupção, porque isso não existe lá no Congresso. Não existe nenhuma lei contra a corrupção, nenhuma lei, pessoal. Eles burlam as leis, os mesmos que fazem as leis, eles burlam as leis. Então vamos orar para surgir lá no Congresso uma turma, né, de políticos realmente verdadeiros, comprometidos em ajudar ao povo que elegeu. Você já viu algum político falar, né, em showmícios aí no palco? Vocês já viram eles falarem: eu vou criar uma lei contra a corrupção, que vamos punir os corruptos, a todos aqueles que roubarem o nosso povo? Vocês já ouviram isso de um político? Isso não existe. Então vamos orar para haver esse mover aí no meio dos políticos, né, para aprovar leis rigorosas contra a corrupção, que esse é o nosso principal problema. Que Deus abençoe.